E aí galera, beleza? Pois bem, tenho aqui em mãos hoje o 200BT da JBL e assim, ele é um fone Bluetooth, né? É um fone Bluetooth já antigo, se eu não me engano, 2018, 2019, que ainda é vendido, né? Algumas unidades, sei lá, últimas unidades. E assim, ele é um fone bem simples. Ele é um fone que tem esse acabamento todo em plástico, né? Ele tem um acabamento todo em plástico aqui no aro, né? Que fica tipo um colar, mais ou menos, sei lá, que fica em torno do pescoço. E assim, aqui atrás tem tem uma textura, uma espécie de textura que evita, sabe, evita incomodar o pescoço, porque como ele é um fone assim que não é, vamos dizer, um primor em acabamento, é um fone mais simples, também não é um fone TWS, né? Porque ele tem fios. É, o, o 200BT da JBL, tipo, ele tem um acabamento relativamente bom, sabe? Ok. Mas assim, as cápsulas, né? Já que ele é em formato bala, são em metal, né? São em metal e ainda assim são magnéticas, porque tipo, vamos supor que você tenha esse fone, tipo, tenha ou compre esse fone e aí você tipo queira tirar ele do ouvido, não queira mais escutar música, aí é só simplesmente você, ó, encostar um no outro que fica firme, né? E aí você deixa o fone assim, sei lá, no pescoço, né? Pendurado e não fica balançando de um lado para o outro enquanto você se mover, sabe? Tipo, caminhar assim, sei lá, pela casa, fazer um exercício, qualquer coisa assim do tipo. Então assim, ele é um fone que relativamente, vamos dizer, ok assim no termos de acabamento para um fone Bluetooth mais barato, né? E tipo, ele vem assim, ó. Tem aqui, ó. Se eu não me engano, aqui fica o microfone, tá vendo? Tá vendo aqui? Mais pra esquerda é o microfone. Aqui tem um LED. Vou até ligar aqui pra vocês. Vai ficar só em branco, porque 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 não tem nenhum, vamos dizer, meu celular tá com o Bluetooth desligado. Então, tipo, quando conecta, aí, ó, bem, essa luz branca quer dizer que ligou. Mas assim, quando fica essa luz piscando em azul é porque não tem nada conectado. Então ele tá, vamos dizer, procurando algum dispositivo Bluetooth para se conectar. Um celular, um notebook, sei lá. Mas quando ele se conecta, essa luz fica acesa, essa luz azul fica acesa. E tem também aqui, ó. Tem uma luz aqui, vou até desligar para não ficar gastando bateria desnecessariamente. Tem aqui também outra luz, outro LED. Esse LED acende quando fica carregando. Esse LED acende, um LED vermelho. E ele fica aceso. Mas quando a bateria preenche, atinge o 100%, esse LED apaga. E assim, aqui nas conexões, ele é um fone que usa conexão micro USB, assim, no padrão antigo, né? Micro USB 2.0. Então, tipo, ele usa, vendo esse padrão, tem esse negócio aqui para proteger, né? A conexão. Só que tem um problema, porque o cabo dele é, tipo,
Não é tipo, eu vou até mostrar adiante, né, pra não, sei lá, não bagunçar muito aqui o review, né? Falar de uma parte numa outra, né? Mas tem um problema com cabo, então assim, mas assim, no geral, na questão da bateria, a bateria dura em torno de 10 horas, a duração máxima, mas como é um fone Bluetooth, isso vai depender do volume também. Então, tipo, se você escuta com volume muito alto, pode ser que dure em torno de 8 horas, 9 horas. É uma estimativa aqui. Agora, e assim, é um tempo relativamente bom, né? 10 horas, porque tipo, se você pega os fones TWS, Wireless, que são aqueles fones que tem a case para carregá-los, né, quando tá sem bateria, aqueles fones menores que não tem cabo, sabe? São totalmente sem fios. Esse daqui é parcialmente. Então, assim, esses fones, tipo, os mais baratos, porque esse também é um fone Bluetooth barato, né? Que eu comprei na Magazine Luiza, comprei, paguei em torno de R$ 120, algo aproximadamente nessa casa aí, sabe? E hoje em dia ainda assim encontra esse fone à venda, só que é um fone antigo, modelo que 2018, 2019, né? Na época ele custava em torno de R$ 400, né? Então, assim, é um fone que tipo, é um fone que assim, porque também eu não tô muito por dentro, sabe, desse mundo de fones sem fio, sabe? Mas eu creio que talvez exista opções melhores atualmente, né? Principalmente entre os TWS mais baratos. Mas assim, ele não é, vamos dizer, um fone impressionante, apesar de que eu vou falar sobre a qualidade sonora, sobre o som mais adiante, né? Então, tipo, com relação aos fones TWS, os fones TWS, eles duram a bateria um pouco menor, sabe? Tipo, geralmente os fones TWS equivalentes, na mesma faixa de preço, tem uma bateria que dura em torno de 3 horas, 2 horas. E aqui não, aqui dura em torno de 10 horas, você faz uma carga completa e tem bateria para 10, 9, 8 horas. Já esses fones TWS não, a depender do volume também, você pode, sei lá, durar em torno de 2 horas, 1 hora e meia, sei lá. Então, tipo, se você quer um fone Bluetooth que tem uma bateria que dura bastante, essa é uma boa alternativa. Apesar de ser meio datado, né? Que eu creio que, assim, tem opções melhores, como eu já falei. É uma boa opção, é uma opção muito boa. E tipo, a conexão. O Bluetooth, o Bluetooth desse fone aqui é o 4.2. E assim, no meu celular antigo que tinha Bluetooth 4.1, ele conectava bem, sabe? Legal. Entretanto, ele dava umas cortadas, sabe? Uns engasgos na conexão, às vezes. Mas assim, não era algo muito, sabe? Não acontecia com tanta frequência. Agora, nesse meu celular atual, que tem Bluetooth 5.0, ele funciona, vamos dizer, beirando a perfeição, assim, na estabilidade da conexão. Só se eu, sei lá, se eu estiver em torno de uns 10 metros, sabe? Ele aí já começa a ter. O sinal já começa a perder um pouco de qualidade, começa a cortar mais um pouco. Então, assim, creio eu, né? Porque eu não tô muito por dentro desse mundo de fones Bluetooth, que creio eu que uma distância de até 10 metros
para um fone Bluetooth seja algo aceitável, sabe? Então, assim, para mim, no meu uso, funciona ok, sabe? Não fica cortando, sabe? Não tenho nenhum problema assim significativo com relação à conexão. Então, assim, ok, sabe? Mas talvez para quem usa esse fone a trabalho, usa esse fone, sei lá, na academia, sabe? Aí deixa o celular num canto mais distante. Talvez não seja o ideal, né? Porque, vamos dizer, não tem um alcance, vamos dizer, espetacular, tem uma conexão Bluetooth mais datada. Os codecs de áudio aqui são os mais básicos possíveis, sabe? E assim, é um fone Bluetooth para quem quer, vamos dizer, uma experiência básica. Então, tipo, é mais por conveniência. Então, tipo, se você quiser comprar um fone Bluetooth legal para jogar, para escutar música, pode ir sem medo no 200BT. Entretanto, assim, também na questão do delay, o delay desse fone, ele não tem tanto delay, sabe? Tipo, tem um atraso de, sei lá, 2 ou 3 milissegundos quando eu tô assistindo um vídeo, quando eu tô jogando, então isso não chega a me incomodar. Então, tipo, tem fones piores, apesar de que esse é meu único fone Bluetooth. Tem fones piores nesse quesito do delay, mas assim, não chega a me incomodar. Mas assim, pra música, eu geralmente não recomendo fones Bluetooth. Por quê? Porque pelo valor equivalente, você consegue fones cabeados melhores, né? Apesar de que hoje em dia os celulares assim mais topo de linha, né? Até mesmo os intermediários atuais não estão vindo mais com conexão 3,5 milímetros com entrada P2. Então, tipo, nossa, desculpa aqui, aconteceu um negócio aqui. Tá cheio de muriçoca aqui, parece que entrou um aqui, acabou entrando uma muriçoca aqui, me atrapalhando. Então, tipo, tem alternativas, né? Você pode comprar um fone Bluetooth, muito bem comprar um fone Bluetooth para assim, para jogar, para ouvir música. Só que assim, eu não recomendo. Eu não recomendo fone Bluetooth exclusivamente para ouvir música, porque assim, com fones mais baratos e com cabo, você consegue uma qualidade superior hoje em dia. Porque fone Bluetooth não é, vamos dizer, apenas o driver, né? O driver e o acabamento. Fone Bluetooth tem o DAC interno, sabe? Tem todo aquele sistema que faz funcionar o fone, sabe? Toda aquela conexão, sabe? Então assim, em fone Bluetooth você paga muito mais. Porque não é, porque tipo, tem o custo do acabamento, tem o custo do material, do driver, se é dinâmico, se é armadura balanceada, se é magnetostático. Então, isso acaba contando, sabe? Isso acaba sendo um custo a mais. E assim, fones equivalentes cabeados acabam sendo melhores. Enfim. Agora, com relação à experiência de unboxing. A caixa tá meio suja, vão me desculpando aí. A caixa é relativamente, sei lá, média, grande. É uma caixa bem grandinha, né? E aqui, ó. É uma caixa bem acabada, né? Simples. É feita em papelão, sabe? E assim, é ok. Não vejo nada demais assim, sabe? É uma experiência unboxing,
Ok, tem umas escritas aqui, tudo aquilo, todas aquelas coisas, né? Certificado disso, não sei o que, vários números aqui, blá blá blá. Isso, aquilo e tudo outro, né? Enfim. E aí, ó. Aí tem aqui, ó. Em inglês, né? Então, tipo, quem não souber ler em inglês, né? Inglês. Tem até falando aqui em espanhol, falando sobre o fone em si, né? Como funciona. Tá falando aqui que tem conexão multiponto. Nossa, eu nem me ligava nisso. Ó pra isso. 15 minutos. Aqui, ó. Outro detalhe também com relação à bateria. 15 minutos, uma recarga de 15 minutos, 1 hora de reprodução de música, de filmes, de YouTube, podcast, sei lá. E aqui, ó, 10 horas. Então é isso. Bem, a caixa, como vocês podem ver, é uma caixa relativamente assim, não é muito simples, sabe? O acabamento é, mas assim, bem completa, sabe? Bem feita. Aí, ó. Conexão, ele é magnético, como eu já falei, né? E tem uns controles que eu acabei esquecendo de falar. Nossa, eu acabei esquecendo de falar dos controles, né? Nossa, velho. Porque é daqui do lado. Então, assim, aqui, ó. Se eu não me engano, aqui é o pause. Aqui aumenta o volume, abaixa o volume. Eu não sei se, tipo, você pressionando aqui faz com que pule a música e aqui embaixo o menos volte a música. Talvez no fone eu acho que não tenha essa configuração, né? Porque como ele é um fone simples, talvez não tenha essa configuração. Então eu acho que assim, a depender do aplicativo de música que você usa, sabe? Do player de música que você usa no celular. Eu acho que dá para configurar esses botões para fazer outras funções a não ser essas pré-definidas, né? De aumentar o volume, de abaixar o volume, enfim. Eu acho que dá para customizar isso também. E aqui, ó, ele vem também nisso aqui, né? Tinha inclusive ele vem numa espécie de berço, sabe? Berço de espuma. Só que eu acabei jogando fora, né, na época. Porque era um negócio grande, entende? Aí ele vem repousado nesse berço, né? Então tipo assim, o acabamento a experiência de um box é muito boa, sabe? Só que assim, o cabo, como eu falei no início, esse cabo aqui, ele é no padrão micro USB. É um cabo bonito, sabe? Tem essas pinturas aqui, bem no padrão assim da JBL. E assim, o problema com esse cabo é justamente isso. Tá vendo aqui que ele é meio diferente? Então, ele não conecta, tipo, se você tiver um carregador aí de celular, um computador, e você quiser conectar no computador, no seu carregador de celular, você não vai conseguir. Porque eu não sei que tipo de conexão é essa, né? Quem souber aí, puder, sei lá, escrever nos comentários, eu ficarei agradecido. E, tipo, não funciona, sabe? Eu não consigo conectar no carregador do meu celular, não consigo conectar em lugar nenhum. Eu até hoje nunca encontrei uma entrada assim. Então, tipo, eu uso o cabo de um controle Bluetooth que eu tenho aqui, controle gamepad, né, um Hypega, e funciona muito bem. É micro USB também. E assim, vem aqui, ó, tem aqui os manuais, que é um manual, sei lá, bem grande, sabe? É um manual bem grande, tem bastante instrução, é um manual assim bem completo. Só que, sei lá, vai ficar
Geralmente o pessoal não lê, né? Então vai ficar, sei lá, maior do que já tá o vídeo. Se eu quiser aqui abrir o manual todo. Enfim, tem um manual aqui para quem quiser ler. Tem aqui as ponteiras, que são ponteiras, ó. Tem as ponteiras G, ponteiras, se eu não me engano, essas daqui, ó. São as ponteiras médias, as ponteiras pequenas. Estão até meio sujas aqui, pois faz tempo que eu não uso essas ponteiras. E assim, eu não gosto muito delas, porque eu acho que o bocal é muito aberto, sabe? E isso não traz, vamos dizer, uma experiência que me agrada tanto, porque bocal mais aberto, uma ponteira de bocal mais aberto, uma ear tip de bocal mais aberto, traz mais agudos, não traz tanto grave. Então, assim, tipo, tem 3 pares de ponteira, né? O básico. Tem outro manual também. Eu acho que isso aqui falava mais da garantia, né? Ele é bem completo com relação assim a manual. Tem tem um cartão aqui que eu não sei o que isso significa, mais ou menos. Não sei. E tem, nossa, tem muito manual. Sério, esse fone tem muito manual. Então, assim, aí, ó, mais outro. E deixa eu ver, mais outro. Vocês estão vendo aí, eu acho melhor nem tirar, porque, deixa eu ver. Se eu conseguir, né, vai ser ótimo. Mas enfim. Aí, ó, tirei. Esse finalmente é o manual que tem todas as instruções do fone. Então, tipo, é uma experiência completa de um box. A caixa mediana, sabe? É uma caixa bem acabada, vem num berço o fone, num berço de espuma bem guardado. Então, tipo, é ok, sabe? Não tem muito do que reclamar por um fone assim barato. Agora, com relação ao som, quais são minhas impressões que vão ser, vamos dizer, realizadas com base nessas ponteiras que eu uso, que é de outro fone aqui que eu já fiz o review, o AK6 Max. Até deixarei um link do review deste fone, que é um fone que não é Bluetooth, é um fone cabeado. Eu deixarei o link na descrição e nos comentários, depois confiram. E assim, com relação aos graves, os graves desse fone são graves que assim tem um peso maior, sabe? Tem um mais impacto do que, vamos dizer, um corpo, sabe? Um ronco. Então, tipo, ele tem mais subgraves, um pouco mais de subgraves do que de médio graves. Os médio graves têm assim uma extensão ok, uma definição legal, sabe? Nada demais. E também assim uma definição, sabe? São médio graves bons, sabe? É o básico. Não tem, vamos dizer, nenhum milagre aqui. Então, assim, com relação a médio graves, com relação aos subgraves, os subgraves têm impacto, sabe? Tem presença. Eles até te garantem, vamos dizer, um feedback, sabe? Você sente a vibração dos graves na orelha. Com essas ponteiras padrão, é menos visível isso, mas assim, ele não vibra tanto, sabe? Ele não tem aquela vibração tão intensa, tão forte, né? Mas você consegue sentir. Assim, com relação aos graves, você consegue sentir, mas não são graves exagerados, muito longe disso. Isso é até, de certo modo, engraçado, porque a JBL, principalmente nesses fones mais baratos, sempre tem um tuning, uma resposta em frequência com muito grave, com muito agudo, mas aqui não. Aqui ele é um fone bem natural, sabe? Ele segue bem a curva Harman, que é o grupo que é dono da JBL, né? Então, assim,
a assinatura desse fone, a assinatura musical é muito bem executada. São graves que são levantadinhos, não são graves excessivos, são graves que têm presença, têm corpo, têm preenchimento. A extensão assim não é incrível, sabe? Eu até acho que nos subgraves ele é melhor do que nos médio graves, assim no geral, definição, textura, detalhamento, velocidade. Mas assim, são graves ok, sabe? Não dá pra reclamar. Para um fone Bluetooth assim barato, não dá muito pra reclamar. Agora, com relação aos médios. Os médios desse fone eu sinto que são bem coerentes, sabe? São médios que renderiza muito bem as vozes e em nenhum momento eu sinto que as vozes ficam excessivamente para frente ou excessivamente para trás, sabe? Tipo, eu sinto que as vozes têm uma posição boa no espectro, sabe? Os instrumentos, sabe? Eu consigo sentir bem, sabe? Piano, guitarra, baixo, contrabaixo. Assim, eu sinto bem, sabe? Ele nessa região, ele tem uma renderização muito boa desses instrumentos, sabe? Uma renderização boa. Então, assim, para um fone Bluetooth barato, ele faz, sabe, satisfatório. Não é nada incrível, né? Assim como nos graves, mas assim, ele é muito, por ele ter assim essa resposta mais natural, ele tem uma tonalidade que também é muito natural, muito coerente. Então tipo, assim, com relação aos médios, são médios muito bem representados. Então, assim, não há muito o que reclamar. E assim, sei lá, eu vejo que nos graves ele manda melhor do que nos médios, mas os médios também não estão longe de serem ruins. Agora, com relação aos agudos, os agudos eu sinto que, assim, ele tem agudos que tem uma extensão legal, sabe? Eu não sei especificamente até quanto esses fones têm de resposta em frequência, porque se, se procurar na internet a respeito da resposta em frequência desse fone, você não encontra nenhuma informação, né? Eu acho que até mesmo no próprio site da JBL. Então, assim, são fones que têm uma resposta em frequência, eles são bem naturais, sabe? Tem uma extensão boa, tem um detalhamento bom, assim, nos agudos. Não é um fone muito agressivo, sabe? Você escuta bem, sei lá, pratos de bateria, você escuta bem, sabe? Instrumentos assim, de sopro, sabe? Tipo, tem uma presença legal. Só que tem um problema também nesses agudos, porque apesar dele ser bem coerente assim na apresentação, né? Ser um fone com a tonalidade muito bem resolvida, às vezes eu sinto que com relação aos agudos, ele tem um pouco de granulado, sabe? Uma sensação meio de granulação. Então, tipo, em algumas músicas parece que, tipo, os instrumentos, sabe? Tá tocando, sei lá, debaixo de areia. Então, assim, debaixo de uma areia. Então, tipo, não é algo que chega a irritar ou tirar do sério. Mas é um ponto, sei lá, um ponto assim negativo que eu vejo, sabe? Uma característica não muito boa que eu vejo que fones Bluetooth, fones TWS mais baratos costumam ter. E aqui não é diferente. Aqui não é diferente. E também assim, com relação aos agudos, não são fones cansativos, porque assim você pode botar o volume no máximo.
tanto no celular, tanto quanto no fone de ouvido, né? Você pode botar o volume no máximo que ele não vai chegar a incomodar, não vai chegar nem perto de incomodar com relação aos agudos, né? Então assim ele é um fone tranquilo. Dá pra você escutar com o volume no máximo, sem se incomodar muito com estridência, sibilância, picos agressivos, violento demais. É um fone que bem natural, sabe? É um fone bem natural. Só que assim, com relação aos agudos, eu vejo que ainda que podia ser melhor, porque ele tem uma sensação de granulação em algumas músicas, sabe? Alguns instrumentos, algumas gravações ficam um pouco mais granuladas. Então, tipo, ele podia ser melhor nesse aspecto. Mas como é um fone barato, talvez eu esteja o que reclamando de barriga cheia, enfim. Pois bem, o 200BT da JBL é um fone, como eu disse, é um fone bem natural, é um fone bem calmo, sabe? Não é um fone sem graça. Talvez se você já esteja acostumado a fones da JBL, fones mais baratos da JBL, cabeados, talvez você ache que este fone tenha menos graves, seja sem graça nos graves, principalmente com essas ponteiras padrão. Então assim, ele é um fone muito natural. Ele é um fone que não tem, vamos dizer, tipo, apesar dele ser um fone natural, ele funciona com muitos gêneros, com muitos estilos musicais, porque por ele ser um fone assim mais natural, você consegue observar muito bem as nuances da música. Só que assim, ele não é tão limpo, tão claro e tão arejado com relação a esses detalhes. Então, tipo, pode ficar. Eu tenho a sensação, né, de que às vezes fica um pouco borrado a imagem, assim, geral da música, sabe? A imagem desses micro e macro detalhes. Mas com relação a, vamos dizer, o restante, ele faz muito bem, sabe? A imagem, ok, é ótima, sabe? Para um fone assim, Bluetooth. O palco sonoro, tipo, também na média, sabe? Não é muito largo, não tem uma profundidade tão, não é tão profundo, não é tão alto. Tipo, é o básico para você ter uma experiência aceitável. E sem contar que esses fones foram meus primeiros fones de ouvido bons, sabe? Só que ainda eu não estava introduzido no hobby de fone de ouvido. Então, assim, então assim, só com esses fones cabeados, com esses fones Hi-Fi, que eu entrei e mergulhei de cabeça no hobby. Pois bem, se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilha, se inscreva no canal. É isso aí, galera. Valeu, tamo junto.